E aí, já fez seu estudo bíblico hoje? Vamos lá? Hoje, dia 4 de setembro de 2024, nós vamos fazer a nossa Lexio Divina. Bem-vindo aqui ao canal no YouTube para fazermos a nossa Lexio Divina. Hoje sobre o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de hoje, nessa quarta-feira, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. Você já pode pegar a sua Bíblia aí, ó, tá aparecendo para você na tela, a passagem de hoje. Tá bom? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pedimos a graça do Espírito Santo sobre nós. Senhor, envia teu Espírito sobre nós, para que esse mesmo Espírito que iluminou, que inspirou os autores sagrados quando compuseram os textos da Sagrada Escritura, esse mesmo Espírito, o Espírito de Deus, possa também iluminar as nossas mentes e abrir o nosso coração para ler e receber esta palavra que é palavra de vida, que é palavra de salvação. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito bem, Lucas capítulo 4, versículos de 38 a 44. Vamos fazer aqui o primeiro degrau da nossa Lexio Divina, que é o degrau da leitura. O que é o degrau da leitura? Vamos ler e estudar esse texto. Aquilo que nós conseguimos aprender sobre esse texto é o que nós vamos levar para os próximos degraus. Nós não vamos fazer aqui, sempre lembra, um estudo científico, acadêmico. Não, nós vamos fazer um estudo para nós leigos, entendermos bem com o conhecimento que temos aí a respeito da Sagrada Escritura, com bons apoios, sobretudo de boas notas de rodapé das nossas traduções bíblicas. Eu aqui, claro, como professor de Bíblia, vou também te dar uma ajuda nesse primeiro degrau, para que a gente possa ir com segurança para a meditação, que é o segundo degrau da nossa Lexio Divina. Vamos lá? Vamos pegar aqui, então, o texto de hoje. Ele está no Evangelho de São Lucas, como nós vimos, e esse texto está no capítulo 4 desse Evangelho. Tá? Vamos lá. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão, ela estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, pois foi para isso que eu vim. E aí, Jesus vai para outras localidades, vai dizer o texto, Completando aqui, e pregava nas sinagogas da Judéia, indo para outras localidades, tá? Então vamos voltar aqui no texto para a gente fazer uma leitura desde o início, Jesus, ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. A casa de Pedro, se você vai lá nessa região, em Cafarnaum, você vai ver que a casa de Pedro, as ruínas da casa de Pedro, ficam ao lado, praticamente, das ruínas da sinagoga. É bem próximo, Então, por isso que diz o texto que Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. E lá estava a sogra de Pedro. Ela estava sofrendo com febre. E aí intercederam em favor dela. Mas veja que interessante. Jesus se inclina sobre ela. Essa expressão é muito importante. Ou seja, ela está deitada, provavelmente, repousando ali por conta da febre. E ele se inclina até essa mulher. E ele se inclina sobre ela e ele ameaça a febre. Como assim se ameaça uma doença? Como assim se ameaça uma febre? Ele está expulsando aquela febre dali. Por isso continua o texto que a febre a deixou. É um exorcismo, ou seja, ele está expulsando o mal dali. Vamos entender bem esse texto. Jesus, quando ele se inclina sobre essa mulher, ele mostra a missão dele. Jesus é o Filho de Deus, não se esqueça disso. E Jesus se inclina também sobre cada um de nós e sobre a humanidade.
porque ele desce até este nosso mundo, ou seja, ele desce, ele vem para a nossa pobreza de seres humanos, porque ele se torna também um homem. Igual a nós em tudo, exceto no pecado, vai dizer a doutrina católica. Jesus é 100% Deus, é o Filho de Deus, e Jesus é 100% homem, exceto no pecado. Ou seja, ele se inclina sobre a nossa pobreza, sobre a nossa miséria. Por isso ele se inclina sobre esta mulher. E ele expulsa o mal, o demônio. Por isso aqui essa fórmula de exorcismo. Porque nós tínhamos uma conta que nós não poderíamos pagar, que o demônio cobrava. E Jesus pagou essa conta por nós. No nosso lugar. Ele se entregou no nosso lugar. Ele entregou o próprio corpo, o sangue dele, a vida dele numa morte de cruz, para pagar uma dívida que nós não poderíamos pagar. Mas para isso ele precisou se inclinar. Ele desceu até a nossa condição humana, se humilhou, sendo Filho de Deus, o Senhor dos senhores. Ele se inclina à nossa miséria, à nossa condição, se torna um homem em tudo exceto no pecado, com a sua própria vida paga a nossa dívida. Olha que maravilha. E expulsa esse demônio que cobrava essa dívida. Jesus vence o mal, Jesus vence a morte e nos dá a vida. Por isso essa maravilha desse momento que ele se inclina diante da sogra de Pedro. E aí continua o texto, né? Que ao pôr do sol, todas as pessoas, São Marcos vai dizer no texto dele que foi toda a cidade, foi para a porta, né, da casa de Pedro, e todos os doentes, todos os enfermos e todas as pessoas que eram possuídas por demônio foram para a porta da casa de Pedro, e lá Jesus curava, e lá Jesus expulsava os demônios. Ou seja, ele se inclina sobre uma única mulher, a sogra de Pedro. Ele salva essa mulher, mas agora ele está salvando a cidade toda. E depois nós vamos ver que Jesus foi para um lugar deserto e a turma não queria que ele fosse embora. E ele falou assim, não, eu preciso ir também para outras cidades. Também salvar essas cidades, ou seja, ele salva o mundo todo. Isso aqui é bonito, né? Começa com a sogra de Pedro, passa para a cidade de Cafarnaum e agora todas as outras cidades. Jesus salva a cada um de nós e Jesus salva toda a humanidade. Isso é maravilhoso, não é verdade? Isso é muito bonito. Aí está a leitura desse texto de hoje. Claro, tem tantas outras coisas que nós podemos analisar aqui, nos debruçar sobre esse texto. Mas lembra, nós precisamos subir para o próximo degrau. Então, com o que nós aprendemos desse texto, né, nesse estudo de hoje, nós vamos subir para o próximo degrau. Porque o próximo degrau é o degrau da meditação. O que é a meditação? Nós vamos pegar esse texto, o que nós aprendemos sobre esse texto bíblico, e nós vamos confrontar com a nossa vida. E aí é a hora que Deus nos fala. Tá? Então subamos o próximo degrau. Vamos aí para a meditação. Primeira coisa que nós percebemos, que é muito forte nesse texto, né? Jesus se inclina sobre essa mulher, para salvar essa mulher. E depois ele passa para a cidade e depois para as outras cidades. Isso mostra para nós Jesus nos salvando. Mas ó, vê uma ampliação aí. Começa com a mulher, depois vai para a cidade e depois vai para o mundo todo, né? Vamos fazer isso ao inverso? Jesus veio para nos salvar. Jesus salva o mundo todo, né? Ele primeiro, ele se rebaixa à nossa condição. Passa por toda a humilhação, sofrimento, paixão e morte para ressuscitar e nos dar essa ressurreição, essa vida eterna. É o servo sofredor, que está lá em Isaías 52, 53. Jesus, sendo filho de Deus, se rebaixa à nossa condição humana, exceto no pecado, para nos dar a vida. E ele faz isso para toda a humanidade. Por isso ele diz, eu preciso ir para outras cidades, para as outras cidades. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso para o mundo todo, ele faz isso para cada um de nós. Representado pela sogra de Pedro. Ele olha para cada um de nós, ele olha para mim, para a minha vida em específico e me salva. Ele salva o mundo todo. A salvação é para todo o mundo.
mas ao mesmo tempo a salvação é para cada um de nós. No específico da vida de cada um de nós. Porque Jesus olha para a necessidade, a situação, a condição de cada um de nós. Como olhou para a sogra de Pedro e se inclinou para expulsar dali o mal e dar a ela uma nova vida. E ela imediatamente recebendo aquela vida, muda a vida, se coloca a serviço. Que maravilha, né? A gente precisa entender isso. Que Jesus, o servo sofredor, entregou a própria vida para salvar toda a humanidade. E para salvar, assim, de modo específico mesmo, cada um de nós, porque ele conhece a cada um de nós. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 601, fala sobre o servo sofredor, né? Diz o seguinte: a morte redentora de Jesus, Jesus que entregou a vida por nós, cumpre em particular a profecia do servo sofredor. Jesus mesmo apresentou o sentido de sua vida e de sua morte à luz do servo sofredor. Todo o sofrimento de Jesus, carregar a cruz, toda a humilhação, a paixão, morte e morte de Jesus foi para nos salvar, salvar a nós, toda a humanidade, mas para salvar a cada um de nós, na situação em que cada um de nós nos encontramos. Ele nos dá essa chance, essa vida nova. Ele expulsa esse mal da nossa vida, para que tenhamos uma vida e vida em abundância, para que tenhamos vida e vida nova. Precisamos acolher essa vida nova que Jesus nos dá. Muito bem, fizemos aí o nosso segundo degrau, a nossa meditação. Deus falou conosco, né? E agora nós vamos responder a Deus. Vamos para o terceiro degrau, que é o degrau da oração. Lembra, Santo Agostinho sempre diz, eu repito aqui, né? Se a meditação te leva a pedir, peça. Se a meditação te leva a louvar, louve. Se a meditação te leva a silenciar, silencie. Aqui eu quero convidar você a rezar com o próprio texto bíblico. Quero convidar você a rezar com o texto lá de Isaías 52, 53, capítulos 52 e 53, onde está o texto do servo sofredor. Vou pegar aqui um trecho, né? Dos versículos 4 ao versículo 6. Fazemos desta leitura do servo sofredor a nossa oração. Jesus, que sofreu por nós, sofreu e morreu no nosso lugar, para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele, Jesus, que suportou nossos sofrimentos e carregou as nossas dores. Nós o tivemos como um contagiado, ferido de Deus e afligido. Ele, ao contrário, foi trespassado por causa de nossos crimes, triturado por causa de nossos crimes. Ele descarregou o castigo que nos cura, e com as suas cicatrizes nos curamos. Todos nós andávamos perdidos como ovelha, cada um ao seu lado, para o seu lado. E o Senhor fez cair sobre ele todos os nossos crimes. Jesus carregou todos os nossos sofrimentos. Não há sofrimento pelo qual você passou ou passe que Jesus não tenha carregado na cruz. Por isso, ele se inclinou sobre mim e sobre você. Obrigado, Senhor. Amém. Chegamos ao degrau da contemplação. Degrau da contemplação, nós contemplamos a presença de Deus nesse nosso estudo. Você pode prolongar aí, claro, cada um dos degraus, né? Eu estou fazendo aqui com você para te ajudar a fazer esse estudo bíblico na oração. Você pode seguir na oração, continuar nesta contemplação da presença de Deus durante a oração, né? No nosso quarto degrau, que é o degrau da contemplação. Bom, e assim seguimos com o nosso estudo, tá? Você é convidado, inclusive, a comentar aí algum dos degraus que você fez. Talvez outro caminho que você seguiu no estudo, outra coisa que você aprendeu sobre esse texto e por isso Deus falou outra coisa com você. Sua oração seguiu num outro caminho. Ou algo que você também meditou e que nós não fizemos aqui, né? Que você pode nos ajudar. É bonito isso, porque assim nós vamos construindo uma comunidade de estudos bíblicos nos ajudando, né? Cada um trazendo a sua contribuição. Para rezarmos juntos com a palavra de Deus e ela poder orientar o nosso dia. Tá bom? Bom, na contemplação, né, sempre ao final da contemplação, eu sempre sugiro que a gente saia com algo para guardar no nosso dia. Ou um versículo, né?
ou uma expressão, para nos lembrarmos desse texto de hoje durante o nosso dia e daquilo que Deus nos falou. Eu quero sugerir hoje, inclusive, né, no texto de hoje, que você escreva aí essa hashtag, servo sofredor. Servo sofredor, para você se lembrar durante esse dia. Escreve aí nos comentários, inclusive, né, para você se lembrar que Jesus se inclinou até cada um de nós. Jesus, como diz aqui o texto no servo sofredor, ele carregou todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, para nos dar uma vida nova. Nós temos diante de nós essa possibilidade de viver essa vida nova, essa ressurreição, essa vida nova que só Jesus pode nos dar. Tá? Então, eu sugiro que você guarde essa expressão aí, escreva inclusive, para ficar mais fácil memorizar. Servo sofredor, para no dia de hoje nós meditarmos na maior riqueza que nós já recebemos, que é a salvação operada por Jesus na nossa vida, tá bom? Também te peço para você se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito. Isso ajuda com que o nosso estudo chegue a mais pessoas. Que você comente, isso também ajuda. O YouTube recomenda vídeos para as pessoas. Quanto mais tem comentários, quanto mais curtidas aí, esse joinha aí, também as pessoas podem fazer esse joinha para propagar o vídeo para outras pessoas, né? Então, curtir, compartilhar, comentar, significa para o YouTube, olha, esse conteúdo é legal, eu vou levar ele mais longe. Então vamos chegar com a palavra de Deus mais longe? Me ajuda aí, curta esse vídeo, comenta e compartilha. Tá bom? Pode ser assim? Bom, e aí tem gente com dúvida, né? Fala assim, Denis, mas eu quero aprender mais sobre como fazer esse estudo bíblico, a Lexio Divina. Bom, tem aqui, ó, estudo bíblico, como fazer e por onde começar, tá bom? Facinho, você encontra aí, na loja da Canção Nova tem, na loja da editora Denis Duarte também tem. Você tem esse livro aí que eu ensino a você, a Lexio Divina, como fazer e por onde começar a Lexio Divina. Tá joia? Pode ser assim? Vamos lá? Vamos meditar, né? Vamos continuar o nosso estudo bíblico ao longo do dia com essa expressão, lembrando do evangelho de hoje e também do texto de Isaías. Servo sofredor, Jesus que nos dá uma nova vida, Jesus que nos salva, Jesus que nos propõe um novo caminho. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.